Vamos então conversar um pouquinho sobre os métodos anticoncepcionais. A gente sabe que tem os mais populares e a gente sabe que tem o medo de engravidar. E esse medo de engravidar, ele é uma questão cultural, social. Existe um interesse em todo o sistema de que a mulher tenha medo de engravidar. Porque quanto mais a gente tem medo de engravidar, menos a gente conhece o corpo, menos informação a gente tem. E aí esse medo nos faz, às vezes, muitas vezes, colocar a nossa saúde em risco, né? Vejam, se todas as meninas tivessem educação menstrual desde a infância, tanto na família quanto nas escolas, obviamente que o número de mulheres com problemas graves decorrentes do uso de hormônios na contracepção, né, e todos os casos que a gente tem de complicações após a inserção do DIU não existiriam. Porque com autoconhecimento cíclico a gente sai daquele lugar do medo e vê que biologicamente não tem como a gente engravidar se a gente não estiver no período fértil. Não existe isso. Não tem como. Não tem como uma mulher engravidar se ela não estiver ovulando, né? E eu mesma, Karime, eu achava que eu podia ficar grávida, embora eu tivesse a informação. A maneira como era explicado tudo pra mim, me dava tanto medo que eu falava, imagina, eu vou engravidar até menstruada. E não é bem assim, né? Então a gente vai conversar sobre isso. Deixa eu colocar aqui qual é o tema de hoje, para deixar fixado, e quem entrar aí sabendo, porque eu já comecei falando, né, aqui, pronto, tá fixado. Então, boa tarde para todo mundo que tá entrando. A Lívia já manda aqui, oi amor, parei de tomar o anticoncepcional, desceu para mim, após uns dias tive relação desprotegida, e agora desceu uma borra marrom, claro ou bege, o que será? Menstruação, tá? Qualquer escape, a não ser que você tome hormônios, né? Mas qualquer escape, qualquer sangramento, qualquer borrinha marrom é menstruação, né? E agora, Lívia, você tem que conhecer o seu ciclo. Então, quando você puder, você vem para o workshop online de ginecologia emocional, onde você aprende a conhecer o ciclo, tá? Para você não correr riscos, tá bom? Fica o convite aí. Então, gente, é assim, né? Eu nasci em 80, né, em 80 mesmo, então nos anos 90 eu comecei a entender sobre isso na escola, e a maneira como as escolas explicavam era uma maneira muito cartesiana, muito científica, que é uma linguagem muito distante do adolescente, né? Então mesmo que explicando que tinha uma janela fértil, aquilo para mim tudo parecia grego. E depois, né, aos 31 que eu vim conhecer tudo isso que eu explico, eu me lembro bem, assim, né, da Ana Sazanoff, que explicava isso pra mim, não é possível uma mulher engravidar se ela não estiver fértil, se ela não estiver ovulando, né? Então, assim, os casos que a gente ouve de mulheres que engravidaram durante o período menstrual, que estavam menstruadas, de duas uma, tá? Quando é possível uma mulher ter relação na menstruação e engravidar? Quando ela tem um ciclo muito curto. O que é um ciclo curto? De 19, 20 dias. 21 dias no máximo. Aí o que acontece? Ela tem relação menstruada, só que o espermatozoide ele fica vivo 72 horas no útero, procurando o óvulo. Aí ela termina de menstruar e já ovula, porque o ciclo é muito curto, ela não tem a fase pré-ovulatória, tá? E aí aquele espermatozoide que já estava ali numa relação durante a menstruação, pega esse óvulo, por quê? Porque essa mulher, ela praticamente não tem período pré-ovulatório, o ciclo dela é muito curto, tá? Outros casos, né, isso já aconteceu várias vezes comigo, de eu estar falando isso aqui, vir mulher e falar assim, não, mas eu estava menstruada, meu ciclo não era curto, eu tenho certeza. Gente, dependendo de como a gente está vivendo o mês, se a gente está muito sobrecarregada em diversos níveis, nós podemos ter sangramento durante a ovulação, tá? Que pode ser uma borrinha escura na calcinha ou pode ser um sanguezinho vivo. E por falta dessa informação, de conhecer o corpo, a mulher fala, estou menstruada. Não é um monte de sangue não, igual fluxo menstrual, tá? É bem pouquinho,
que aparece nesses dias de ovulação, quando a gente está muito sobrecarregada ou mesmo com alguma questão ovariana, tá? E aí, por falta de autoconhecimento e informação, a mulher, num sangramento de período fértil, na ovulação, acha que menstruou, tem uma relação desprotegida porque ela acredita que a menstruação ela tá segura e não era. Ela teve relação justamente quando ela ia engravidar, quando ela estava ovulando, né? Então, as raras mulheres que apareceram aqui nesses anos todos e bateram o pé nessa questão comigo, quando eu pergunto se conhecia o ciclo, elas até tentam mentir para validar, né? Porque a pessoa não quer voltar atrás no que ela tá acreditando, na crença dela que ela engravidou menstruada. E aí, quando eu começo a fazer perguntas se ela conhece o ciclo, eu vejo que não conhece nada. Então, ela estava no período ovulatório com sangramento e achou que estava menstruada e engravidou, tá? Por que é importante para esse sistema patriarcal que a gente vive, a gente ter medo de engravidar? Porque a segunda maior indústria do mundo, que mais movimenta dinheiro no mundo, é a farmacêutica. E quem produz os anticoncepcionais hormonais, hormonais, adesivos, implantes, é a indústria farmacêutica, né? Então, não existia uma educação menstrual, que por consequência é sexual, onde a gente aprende tudo isso e conhece o ciclo de verdade, sem precisar usar tudo isso. Se a gente vivesse dessa forma, essas indústrias teriam uma perda financeira muito grande. Que tal o diafragma? O diafragma, no Brasil, ele é pouco encontrado, tá? Alguns anos atrás, a única indústria que produzia, que é a Semina, parou de fabricar. Quais são os entraves do uso do diafragma? Primeiro, ele é um anticoncepcional criado para o homem. Por que ele é criado para o homem? Porque nós, mulheres que temos que inserir ele no canal vaginal para ele cobrir a entrada do útero, temos que usá-lo 2 horas antes da relação. Então, a gente já tem que colocar. Para quem gosta de ter relação com horário marcado, legal. Mas se você gosta de ter relação com hora marcada, então usa camisinha, né? Não precisa enfiar o diafragma ali no colo do útero. A outra questão é que é um pouco complicado encontrar mulheres que gostem de ter relação com hora marcada, né? Pro homem é sempre bom, o homem tá sempre pronto, pra gente não. Além de tudo isso, você não encontra no Brasil ginecologistas que possuam os medidores do colo do útero para que você possa fazer uma consulta, ter a medida e comprar do fabricante diretamente, porque só é vendido com prescrição médica, o diafragma. E aí você não sem essa medida, você não tem como comprar o diafragma do tamanho correto que vai proteger o colo do útero, tá? Para o espermatozoide não entrar. Quando o diafragma era muito usado lá nos anos 80, criaram também um outro medo na mulher e criaram um espermicida, que era um gel químico que mata os espermatozoides. Então veja como que invalidaram o diafragma de alguma forma, né? O diafragma, ele parece o disco menstrual, né? Por isso que ele tem que ter a medida bem certinha da entrada do colo do útero, porque ele tem que lacrar ali. E só isso, na medida certa, já impede a concepção. Aí inventaram um espermicida, que é algo tóxico para o nosso canal vaginal e útero, porque é uma química, né? Que você passa para matar o espermatozoide, ou seja, invalidaram a eficácia do diafragma por si só para venderem esse espermicida que é super agressivo para o corpo da gente. Porque é como se estivesse colocando ali uma química, tá? Um gel químico que mata o espermatozoide o tempo todo no seu canal vaginal e no colo do teu útero. Então, além de hoje, disseram para mim no ano passado que a Semina tinha voltado a fabricar os diafragmas. Então, assim, primeiro o obstáculo. Qual é o ginecologista que possui os medidores em consultório para medir teu colo do útero e prescrever o diafragma para você conseguir comprá-lo do fabricante? Não conheço nenhum no Brasil. Já tive de algumas ex-alunas relatos de ginecologistas que faziam isso, tá? Mas hoje eu não conheço nenhum. Por quê? Porque a indústria farmacêutica
não produz diafragma, porque diafragma ele dura 2 anos, então ela não fica rentabilizando todos os meses como pílula, ou não ganha uma boa bolada, né, por DIU, que é isso que acontece, ou por inserção do implante hormonal ou do adesivo, né? Então a gente tem esse obstáculo de conseguir medir, de conseguir comprar, e tem essa questão que você só pode usar com relação pré-agendada, porque você tem que estar com o DIU no teu corpo no mínimo 2 horas antes de ter a relação, e você só pode tirar o DIU depois de 8 horas que aconteceu a relação. Pensando que o colo do útero respira, né, e pegando isso até como um dos fatores que nos levam, né, a não usar mais absorventes descartáveis, e evitar inclusive o coletor que tampa o ar circular ali naquela região, o diafragma, hoje a gente entende que ele tem, mesmo que todos tivessem os medidores, todos os médicos, e fosse muito fácil de comprar o diafragma, pensando nisso, eu não sei se seria tão saudável para a nossa saúde ginecológica. Não como contraceptivo, mas para a nossa saúde ginecológica, tá? Quando a gente pega hormônios, vocês podem ver que quase tudo hoje é com hormônio, né? Porque quanto maior o medo da mulher engravidar, menos informação a gente sabe que ela tem, né? E mais ela vai consumir um contraceptivo hormonal. Então, assim, eu acho que uma das principais bandeiras que eu levantei nesse trabalho, 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer, era justamente explicar para as mulheres o que são os anticoncepcionais hormonais e quais são todos os problemas, inclusive o risco fatal de morte que nós corremos, tá? Então, os hormônios, gente, a pílula que é chamada pílula anticoncepcional, eu sempre digo que ela deveria se chamar bloqueador de ciclo, porque ela bloqueia os ovários. Os ovários são glândulas que produzem hormônios essenciais para a gente viver bem. Então, bloqueando os ovários, bloqueiam-se hormônios essenciais para a gente, que produziriam os óvulos, daí não se produz óvulos. A gente perde totalmente todo esse oráculo que a gente tem no ciclo menstrual, conexão com as luas, toda a fluência desse centro energético uterino, olhando agora pela parte mais holística, com o sistema ginecológico bloqueado ali, além de trazer muitas consequências pra gente, né? Então, no Facebook tem um grupo chamado Vítimas dos Anticoncepcionais, que vocês podem, por curiosidade, ir lá conhecer, onde familiares de mulheres que morreram pelo uso de hormônios descrevem todos os quadros que aconteceram, né? O quanto que os médicos diziam que não era por conta do uso de hormônios e sim, né? Eu tenho uma amiga muito próxima que sofreu um AVC muito jovem, que tem sequelas, foi pelo uso da pílula. Eu, Karime, com 24 anos, quase tive trombofilia usando pílula. Eu fiz uma cirurgia vascular, eu precisei retirar a safena da minha perna esquerda e ninguém me falou que era por conta do uso de pílula. Hoje eu sei. E a pílula, além de AVC, além de trombofilia, trombose, ela pode dar embolia pulmonar e outros problemas mais simples, né? Então, teve uma pessoa aqui, ó, parei de tomar anticoncepcional porque estava com sintomas meio ruins. Aí comecei a te acompanhar e aí que me incentivou mesmo. Que bom, Lívia. Mas agora precisa conhecer o ciclo e se conhecer através disso, né? Fica o convite para você aproveitar que nesse mês de novembro, o workshop online de ginecologia emocional, onde tem esse trabalho, tá com 76% de desconto. Você pode conhecer ele, sentir se é o seu momento, para você não correr risco nenhum aí, e nem vir a ter efeitos rebotes da parada da pílula que podem acontecer, digitando a palavra ciclos aqui nos comentários. Aí eu vou te mandar o site do curso com essas vagas com 76% de desconto, tá? Vai te ajudar, inclusive, com o plano alimentar da nutricionista que tem lá dentro. O curso você faz no seu tempo, tá? Você assiste as aulas quando você quiser. Logo na introdução eu já te passo o melhor aproveitamento que você pode ter dele dentro do seu ritmo de vida aí.
A nutricionista Priscila Ricciardi, ela dá um e-book com uma série de recomendações nutricionais para que você volte a ciclar naturalmente, sem ter uma TPM tão forte, enxaquecas. Pode vir acne depois de sair da pílula, pode ter queda de cabelo, e tudo isso são efeitos dos hormônios da pílula que estão sendo expurgados e o corpo reaprendendo a fabricar os naturais. Então, tudo isso é consequência do uso da pílula, e muita gente não sabe, porque enquanto tá com pílula, parece que tá tudo bem, mas a pílula tá injetando um monte de veneno no corpo, que a hora que a gente para aí, vem à tona, né? Deixa eu ver aqui. E o tratamento das SOP com anticoncepcionais? SOP anticoncepcional não trata nenhuma doença. Nunca nenhuma mulher com síndrome dos ovários policísticos foi curada com pílula. Nenhuma mulher com endometriose reverteu a endometriose com pílula. Nem miomas, nada. O anticoncepcional é um bloqueador de ciclo, tá? Quem tem SOP mesmo tem que ter um endocrinologista que passe toda a nutrição adequada para segurar essa síndrome, tá? Mas não é pílula anticoncepcional. Eu faço o que eu faço hoje no mundo da lua, porque eu fui durante 16 anos diagnosticada erroneamente com SOP, tomando pílula anticoncepcional por 16 anos e eu nunca tive SOP, tá? Então, quem foi diagnosticada com SOP por um ultrassom transvaginal somente, duvide do diagnóstico, tá? Porque 90% dos diagnósticos feitos por ginecologistas por um transvaginal estão errados. Então, o ideal é ir no endócrino, passar por uma bateria de exames, e o endócrino vai confirmar e orientar como vai ser essa nutrição e esse estilo de vida para segurar essa síndrome, tá? Aí, a gente indo para os DIUs, né? O DIU Mirena, ele tem hormônio também, né? Segundo o fabricante, a dosagem é menor e ele vai reduzindo a liberação de hormônios quanto mais tempo a gente fica com ele. Os DIUs, sendo de cobre ou hormonais, eles já têm uma questão que eles são um contraceptivo invasivo. Então, eles são um organismo estranho dentro do útero, né? Pensem, o útero tá ali bonitinho, para funcionar normalmente, pum, enfia um negócio ali dentro, né? Isso cria um processo inflamatório que para muitas mulheres aparece em forma de escapes. Depois que colocam o DIU, está mostrando que o corpo não está gostando disso lá dentro e os médicos dizem que é normal. Tem mulher que coloca e no dia seguinte já tem que tirar porque não aguenta de dor, de cólica, não consegue ficar. Eu digo que essas mulheres são abençoadas, né? Existe um campo ali, o corpo já tá falando, ó, tira isso daqui, pelo amor de Deus. E tem mulheres que usam DIU e gostam de DIU e ficam bem com ele e tá tudo certo, né? O meu papel é informar vocês sobre tudo para que vocês saibam quais são os prós e contras de cada contraceptivo e façam a escolha de vocês, né? Porque para mim, Karime, para quem vem para os meus cursos, para o meu workshop online, o que eu ensino, o que sai todo mundo aprendendo é a fazer a contracepção consciente. Você conhecer o seu ciclo é algo seguro, porque ninguém tira de você a percepção que você tem do seu corpo, né? Aplicativo que conta o ciclo erra, é algoritmo, né? Se a sua menstruação adianta nesse mês, ele vai fazer uma conta de que dali 28 dias mais ou menos você vai menstruar. Mas e se de repente o seu ciclo volta no formato que ele era antes de ter adiantado um mês unicamente? Você vai achar que está no período fértil quando você não está, por causa do aplicativo. E aí você tem relação quando você está no período fértil e ele já está colocando que você está entrando no seu pré-menstrual. Então a gente tem que ficar ligada. Não existe nada mais seguro, mais poderoso do que a mulher conhecer o seu ciclo, né? Só no workshop, onde eu ensino todo esse trabalho, onde eu ensino a metodologia da ginecologia emocional na íntegra, a gente está chegando em quase 6.000 alunas. Ninguém engravidou conhecendo o ciclo dessa forma, a menos que tenha desejado isso, né? Então é bom a gente ter isso em mente, porque o DIU de cobre, ele é invasivo. Existem pesquisas que é o seguinte, a gente já tem cobre no corpo, tá? O déficit dele ou o acúmulo mais cobre podem causar desequilíbrios. Um deles é depressão.
Existe uma pesquisa canadense feita com um grupo de mulheres que usava DIU de cobre, e essa pesquisa apontou que mulheres com uso de DIU de cobre, excesso de cobre, traz uma predisposição à depressão. E tem muita mulher com DIU de cobre que pode estar com depressão por conta desse desequilíbrio do cobre, tratando em psiquiatra com medicamento controlado. Os médicos não fazem essa associação, né? Então, o ideal é a gente conhecer tudo, para aí a gente fazer a escolha com propriedade, né? Já faz 3 anos que parei anticoncepcional e ainda tenho muita acne. Então, você continua com uma alimentação inflamatória, né, Paula? Você deve comer glúten, você deve consumir derivados de leite. Tudo isso inflama o corpo e dá acne, né? Eu tenho 43 anos, eu parei de usar a pílula há 12. E quando eu como queijo, quando eu consumo glúten, quando eu consumo muito açúcar no mês, derivados de soja, tudo isso inflama o corpo, eu tenho acne também, tá? Então, é a alimentação anti-inflamatória que você precisa mudar aí, né? A Michelle, tomei durante 6 anos, parei por conta de dores na minha perna e estava demais inchada, a circulação mexe mesmo. Já tem 1 ano e pouco que parei, graças a Deus estou bem melhor, tomava injeção. E a injeção é uma bomba, né? É uma bomba, eu também já tomei. Faz 1 mês que parei com a pílula, quero engravidar, agora é a Isabela falando. Quero engravidar. Agora que sei de todas essas informações, não pretendo voltar a tomar. Só queria saber como tomar cuidado para não engravidar acidentalmente no futuro. Então, aí você vai vir aprender a metodologia de autoconhecimento cíclico direitinho no workshop também. Tá, Isabela? Você pode aprender já. Aproveitar que só em novembro ele tá de 1.240 por 597. Ele despenca para menos de 1/4 do valor, tá? Até 30 de novembro, porque a gente tá em novembro, né? Você pode digitar ciclos aqui nos comentários, que essa parte tá dentro desse curso também, que é muito mais amplo, muito mais bonito e muito mais revelador. Onde você se conecta com as luas, né? Com o seu centro energético uterino, tem toda a parte da nutricionista lá dentro também, tá? Eu parei de tomar o anticoncepcional e, como eu disse, tive esse corrimento. Peguei uma gripe forte que havia tempos que não ficava assim. Porém, um dia após acabar a menstruação é mais difícil, né? Pode ser. Depende do seu estilo de vida. Meu ciclo muda todo mês. Vem em datas diferentes. Sim, porque nem todo mundo tem um ciclo de 28 dias. O ciclo muda conforme a sua alimentação, seu sono, seu estresse, sua alimentação e seu emocional, né? Tem dias que meu ciclo dura 45 e tem meses que tem ciclos que duram 35. 45 é muito, né? Mas para algumas mulheres pode ser um padrão, tá? Você consegue regularizar isso, reduzir também com autoconhecimento cíclico, ajuda nutricional, viu, Elaine? Tudo isso tem como você entender por que tá assim. É esse o trabalho da ginecologia emocional, tá? Dar essa ferramenta para você, colocar as suas informações, fazer um estudo de si mesma e entender e conseguir regularizar isso. Isso também é o workshop online de ginecologia emocional, tá? Eu acho que como você escreveu meu ciclo aqui, é possível que já até tenha ido para você o site por mensagem privada, porque digitando ciclos, o site vai para todo mundo por mensagem privada com essa oferta. Eu pretendo não voltar a tomar nada com hormônio. Nem vai, né? Nem vai. Porque depois que a gente experimenta, ficar sem hormônio é vida, né? É vida. Depois que parei de tomar, minha menstruação ficou totalmente desregulada, porque leva até 6 meses para o organismo fazer todo o trabalho de expurgar as toxinas dos hormônios, tá? Também fica o convite, Fabiana. A gente faz o trabalho com a nutricionista dentro do workshop para você mudar a sua alimentação e regularizar o mais depressa possível o seu ciclo, tá? Em média 6 meses para regularizar, mas tem mulheres que passam mais tempo, tá? O importante é você saber que quem fez isso com você foi a pílula. Então não adianta tomar pílula, porque quando toma pílula a gente não regulariza o ciclo, a gente bloqueia. E o sangue que sai na pausa da cartela não é menstruação biológica, é um sangramento de privação hormonal, tá? Biologicamente aquilo não é menstruação, a gente fica sem menstruar, porque a gente não ovula, e sem ovular não acontece todo o processo do fluxo menstrual, que é a descamação do endométrio, tá tudo congeladinho ali, paradinho ali, tá?
Eu vi um vídeo dizendo que gripe é sintoma de gravidez. Como eu parei o anticoncepcional, eu fico cismada. Nossa, que fake news. Gripe é sintoma de gravidez. Gente, então todo mundo que pegar gripe tá grávida. Fabiana, já tem mais de 3 anos que não tomam. Então deve ser o seu estilo de vida, né? Porque o ciclo é um oráculo. Quando a nossa vida tá toda bagunçada, o ciclo vai ficar. Ele é o 5º sinal vital da mulher. Você aprendendo a fazer a leitura, né, do seu ciclo, você tá olhando para a tua vida. E aí você vai alinhar a sua vida e o teu corpo vai fluir junto com você. Isso é ginecologia emocional, tá? Anticoncepcional vira vício, pretendo não voltar. Vício não. Vício é algo que você não consegue ficar sem, né? O anticoncepcional, quando a gente experimenta ficar sem, a gente vê o quanto as coisas mudam, tudo fica mais aflorado, né? Porque é essa percepção que a gente tem do mundo, né? Eu digo que isso é muito espiritual também, né? Essa coisa cíclica. Paula de Braga, ainda consumo alguns alimentos assim, mas quando tomava anticoncepcional, minha alimentação era pior, mas não tinha acne. Sim, por que você não tinha acne quando você... Por pior que fosse a alimentação? Porque você estava com os hormônios femininos bloqueados, tá? E aí, com hormônios femininos bloqueados e um monte de toxina no teu corpo, eles camuflam esse efeito da pílula enquanto você coloca mais do mesmo. Aí quando você tira, é como se você abrisse uma panela de pressão. Vem toda a conta de ter usado anticoncepcional, né? Isso porque você só tá com acne. Você sabe que tem mulheres que perdem muito cabelo, né? Muito cabelo depois de parar com o anticoncepcional. E o pior é que por falta de informação, elas voltam a tomar o anticoncepcional, achando que o anticoncepcional era bom para elas e que por isso, quando elas tomam, elas não têm queda de cabelo. E na verdade, o hormônio, a progestina, que faz a queda de cabelo, quando você corta ele, aparece a conta, aí que o cabelo cai. Então a pílula, ela traz muito problema, enquanto você toma, ela camufla. A acne causada pelo uso dos hormônios, ela aparece em até 5 ou 6 meses depois que você tira. Quem continua com acne e queda de cabelo é por outras questões de saúde. Aí tem que ir no dermato, quem tá com queda de cabelo, ou no endócrino, para fazer uma bateria de exame. E a acne é sempre inflamatória, tá? Então, eu tomei pílula há 16 anos. E todas as vezes que eu tentava parar, caía meu cabelo, lotava de acne meu rosto, minhas costas, meu ciclo ficava irregular. E aí eu não tinha informação. Então eu voltava na pílula e falava, nossa, a pílula é boa pra mim. Porque meu cabelo não cai, minha pele fica linda. Olha, que falta de informação. Aí quando eu fui entender de fato que tudo isso fazia, eu banquei a parada da pílula, entendi tudo isso que eu explico e nunca eu escolhi fazer isso que eu faço hoje. Olha que louco, eu nunca quis falar de tudo isso. Eu era palestrante motivacional por conta da minha história de vida, tinha outros trabalhos, tinha uma empresa, e aí eu comecei a me sentir no dever de informar essas coisas para as mulheres e se tornou um trabalho muito maior do que eu, tudo isso. E sempre começou por conta desse tipo de falta de informação que vocês estão trazendo aqui a respeito da pílula. A gente achar que a pílula é boa, que a pílula resolve, né? E não é. Tirar a pílula é que vai resolver, compreender que todos os danos que acontecem depois vêm pelo uso dela. Se a acne continua, é porque eu estou ingerindo alimentos inflamatórios. A acne é um processo inflamatório que aparece na pele, né? E ter a ajuda de um bom nutricionista que trabalhe com modulação hormonal natural é importante nesse processo também, para quem ainda não sabe descobrir o que está inflamando o corpo e está com acne. E se a queda de cabelo persiste, para quem saiu do anticoncepcional e está com muita queda de cabelo, além do dermato, ir no endócrino, tá? Porque a progestina que está dentro do anticoncepcional faz muito estrago depois que a gente corta ela. Tudo isso é feito para tornar a gente dependente, né? Tudo é bem calculadinho para a gente ficar dependente sem informação mesmo. Lucivânia Kika. Desconforto na parte pélvica. Ir ao ginecologista, porque podem ser muitas coisas e só o ginecologista vai poder te examinar e saber de fato o que é, tá? Eu posso aqui te falar uma série de coisas que pode ser. Eu só vou enfiar minhoca na sua cabeça e não vai te ajudar em nada.
Então, o que a gente tem que fazer quando a gente vê algo que não é normal, uma dor que não estava ali, é ir ao ginecologista para ter o diagnóstico correto, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Oi, Ana, boa tarde. Gente, eu passei por todos os anticoncepcionais aqui hoje. Quem tá chegando agora, eu vou deixar esse bate-papo ao vivo disponível nos Reels em seguida e também nos Stories, tá? Amanhã é feriado aqui no Brasil, né? Dia 15 de novembro. Eu não vou fazer bate-papo ao vivo amanhã, porque eu tô com a minha filha em casa de feriado, então não vou ter como fazer. Mas quinta eu tô de volta. Quero lembrar todo mundo que tá aqui que só nesse mês de novembro a gente dá 76% de desconto no curso principal que sana tudo isso que vocês estão trazendo para mim, que é o curso Mãe de Todos, tá? Que é o workshop online de ginecologia emocional. Então, quem quiser conhecer esse curso e aproveitar essa oferta até dia 30, pode escrever ciclos aqui para mim nos comentários que eu vou mandar as informações por mensagem privada. Quem está em Portugal e na Europa, eu já estou recebendo as inscrições para o workshop presencial Somos Luas, tá? Quem quiser conhecer esse workshop presencial e aproveitar, são só 24 vagas. Vai acontecer em Sintra, no dia 20 de janeiro. Digita aqui Somos Luas nos comentários e eu vou mandar as informações também desse evento, tá? A gente já tá com parte das vagas preenchidas. Gente, eu quero desejar uma boa tarde de terça-feira para todas. Desejar um ótimo feriado amanhã para quem tá no Brasil. E quinta-feira eu tô aqui de volta, meio-dia e meia, com mais um bate-papo ao vivo. Ah, Isabela, você tá em Portugal? Que maravilhoso! Eu acabei de fazer esse presencial em São José do Rio Preto, foi a coisa mais linda. Depois você pode olhar eventos que tá nos destaques do perfil da ginecologia emocional, viu? E eu ensino tudo sobre a leitura dos ciclos e luas em um sábado, onde nós ficamos juntas lá em Sintra, na Casa Aia. E, inclusive, nesse evento tá incluso um almoço vegetariano pra gente. A gente almoça todas juntas no sábado, dia 20 de janeiro. Beijo no coração de todas vocês. E até quinta. Obrigada pela companhia de todas. Já já eu deixo o replay disponível nos Reels e nos Stories. Tchau, tchau.